galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se preparem porque hoje, possivelmente, teremos o último dossiê de 2021. Estava eu montando o vídeo, achava que iria comentar sobre as chuvas na Bahia, sobre a pandemia, movimentações políticas, vamos falar de tudo isso, mas eis que de repente eu me deparo com aquela matéria, como vocês já conhecem, que bate aquele estalo, que eu vejo uma coisa, vejo outra, aí vou para outra matéria, vejo postagem nas redes sociais, pronto. Estou diante de uma grande trama muito interessante e hoje, conforme já havíamos comentado no vídeo de ontem, um resumo bem rápido, o TCU tinha solicitado que Moro abrisse o seu contrato, sua relação de trabalho com Álvares e Marçal para saber, quem sabe, houve, não sei, um suposto conflito de interesses ou um enriquecimento irregular. O TCU também queria saber, sim, como foi a evolução dos negócios da Álvares e Marçal no Brasil desde a época quando o Moro ainda era juiz da Lava Jato. E, gente, a reação do Moro perante a tudo isso pode ser resumida com uma única palavra: desespero. Talvez duas palavras: total desespero. Eu fiquei assustado com a reação do Sérgio Moro. Fiquei assustado também com a reação do antagonista, que até tá falando que o TCU virou a casa da mãe Joana. Já estavam associando o ministro Bruno Dantas ao Renan Calheiros, criticando o Renan. Peraí, vocês eram amigos do Renan Calheiros. Quem acompanhou a CPI da pandemia, quem sabe da história do jornalista Terno Azul, do acordão, ficou muito assustado. E, gente, não só sobre isso, né, que se fosse só isso aí, se for apenas um desdobramento do vídeo de ontem, óbvio, tem algumas coisas a mais pra gente comentar sobre essa trama. Eis que de repente eu me deparo com a matéria do Globo, e essa que eu achei a mais estranha de todas, porque o Globo tá falando que o Sérgio Moro gastou assim uma quantia que eu considero assim altíssima, meu amigo, assim, é assustador a quantia, com impulsionamento de conteúdo. Pagar pro conteúdo ser impulsionado. O que eles acusam o governo Bolsonaro de gabinete do ódio, isso, aquilo, outro, bots, robôs, levantar hashtags de formas manipuladas. Peraí. Impulsionamento de conteúdo, Sérgio Moro, não é possível. E o valor exorbitante é referente apenas ao Facebook. E isso daí, assim, começou a me tirar algumas pulgas atrás da orelha, porque, então, né, a gente vem acompanhando nas redes sociais, principalmente o Twitter, que tá, assim, recomendando de forma intensa e recorrente apenas conteúdos ligados a Sérgio Moro e várias outras coisas. Enfim, não quero me alongar muito, acho que já deu para dar um vislumbre do que vamos comentar no vídeo de hoje. Se prepara, a história é boa, mas vamos começar sobre um tema muito sério, que eu acho que a imprensa não tá lidando da forma realmente, assim, correta, séria. Quero começar por aqui. E que é a questão das chuvas na Bahia. Acho que a melhor forma de entender o que está acontecendo é, assim, analisando os fatos, muito mais do que narrativas, o que fica muito difícil hoje, né? Que a imprensa, ela não está muito preocupada com fatos. Ela sempre quer dar a sua opinião. E eu fui ver que, para sempre tentar saber o que o governo estava fazendo, acho que o melhor caminho é procurar as páginas do próprio governo. Fui eu na página da SECOM, lá no Twitter oficial, e encontrei essa postagem aqui sobre algumas ações do governo. Vejam só, ações do governo. Instalação de uma base de apoio na cidade de Ilhéus, que conta com o apoio da PM, Bombeiros, Defesa Civil do Brasil, Superintendência Estadual de Defesa Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Envio de aeronaves para apoiar os municípios afetados para o transporte de pessoas, insumos e retirada de moradores de áreas isoladas. Envio de 90 médicos para auxiliar a população. Cerca de 20 milhões de reais foram disponibilizados pela Defesa Civil para ações de resposta ao desastre e reconstrução de infraestrutura danificada. Só 20 milhões? Será que é suficiente? Acho que não. Calma. Vamos falar sobre dinheiro, porque a imprensa ontem também jogou baixo. Envio de cestas de alimentos, assim como doações da sociedade civil e do programa Pátria Voluntária, convocação do Exército, Marinha e Aeronáutica pelo Ministério da Defesa no auxílio da logística e resgate da população, mobilização da Polícia Federal, do DENIT oficial pelo Ministério da Infraestrutura, abastecimento de aeronaves com verba federal, entre outras ações. A MP, citada pelo Bolsonaro, prevista inicialmente para o ano que vem, para socorro ao estado da Bahia, foi publicada hoje pela manhã com a inclusão dos estados do Amazonas, Minas, Pará e São Paulo. Os esforços continuam. Tá, beleza. Que MP é essa? Ontem pela manhã, Bolsonaro veio a público para falar: se 20 milhões não são suficientes, já tem aqui pelo menos mais 200. Só que esses 200 não são todos para a Bahia, já são também para outros estados, porque não é apenas a população baiana que vem passando por dificuldades. E Bolsonaro falou o seguinte: determinei edição de MP de crédito extraordinário no valor de 200 milhões a fim de viabilizar no DENIT a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificada pela chuva nos estados da Bahia, mais afetado, Amazonas, Minas, Pará e São Paulo. Tá,
Mas só a infraestrutura rodoviária? Será que não tem mais nada aí que o governo possa ajudar? 200 milhões é suficiente? Não sei. Já pode jogar pedra em Bolsonaro? Calma, calma, calma. Não seja igual o UOL. Não seja igual ao UOL, muito menos igual o Rui Costa. Olha isso daqui. O governador da Bahia reclama de pouca verba liderada por Bolsonaro. Não dá. 200 milhões, não dá, 20, não dá. Tá muito pouco, preciso de mais. Beleza, Rui Costa, beleza. Agora sim, será que o governo Bolsonaro se limitou a isso? Será que não tem mais nenhuma informação nesse momento que já mostre que o governo realmente está disposto a ajudar como for preciso? E será que isso não aconteceu exatamente nesse local que a UOL coletou essa foto? Vamos ver, né? Então, temos aqui um vídeo, vocês podem ver o mesmo fundo aqui, ó, da foto do Rui Costa, esse não é um quadro branco, né? Esse negócio aqui, tipo essa cortina que sobe e desce, que você pode colocar o retroprojetor. Você vê, quem sabe, uma escola, onde você vê aqui o Rui Costa, o Roma, o Queiroga, o Marinho, esse rapaz aqui que é do Ministério da Infraestrutura, tipo um braço direito do Tarcísio, outros políticos, outras pessoas aí que estão lidando com esse processo. Quem trouxe o vídeo foi a Sarita. E o Rogério Marinho tem uma coisa a falar sobre dinheiro. Dinheiro, para quem está preocupado se o dinheiro vai ser suficiente, se o governo Bolsonaro realmente se preocupa ou não com a população baiana. O Bolsonaro é um vagabundo que está curtindo suas férias, como parte da imprensa aí está tentando divulgar. Vejam só isso daqui. Governador, quando nós viemos para cá há 15 dias atrás, o presidente nos orientou a fazer o seguinte: faça o que for necessário. Nós estamos sofrendo chuvas em Goiás, que decretou calamidade, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Piauí. Então nós temos pelo menos 7 estados hoje que estão com problemas de chuvas torrenciais. Não tão forte aqui como o extremo sul da Bahia, mas cada um com a sua realidade. Então o governo fez o primeiro tranche, né, da emergencial. O que eu falei anteriormente serve para a questão das estradas e rodovias. Nós estamos aguardando ainda um diagnóstico mais acurado para saber qual é a necessidade, né, que vamos ter efetivamente quando baixarem as águas, e será feito o que for necessário, não apenas para a recuperação das estradas, das rodovias, não apenas estradas, como das estradas vicinais, como conversei com o senhor lá dentro, a questão da construção das casas, como a questão dos acessos, da infraestrutura urbana que porventura tenha sido atingida. Agora nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para recebermos esses informes, e aí sim nós teremos a capacidade e a condição de termos um montante, e esse montante será fruto de uma medida provisória de crédito extraordinário, que certamente contará com o apoio de todos, né, da bancada federal, do governo federal, do povo brasileiro, que nesse momento está solidário com aqueles que estão sofrendo os efeitos dessa catástrofe climática. Gente, a coisa mais natural do mundo é o seguinte: um orçamento. Quando você vai construir alguma coisa, ou você vai fazer um serviço, normalmente você pede o quê? Um orçamento. Como você falar, não, tome tanto dinheiro para resolver? Como é que você vai saber se esse dinheiro realmente é o necessário? Se não é de mais, não é de menos? Como saber? Para você saber disso, você tem que fazer um diagnóstico. O Rogério Marinho está falando, ó, governador, não se preocupe. Assim que as chuvas passarem, que é o nível da água descer, que a gente poder realmente olhar a situação em loco e ter os dados reais, poder realmente fazer um diagnóstico, mensurar o tamanho do problema, e não apenas nas rodovias, mas dos acessos, infraestrutura urbana, nas casas, tudo mais que ele falou. Aí sim a gente vai ver um esforço conjunto, Câmara, Senado, Governo Federal, né? Todo mundo aqui junto e misturado, e assim a gente vai ter, não vai faltar nada. Mas mesmo assim, mesmo o governo deixando claro, a imprensa tem que fazer o que fez, né? A imprensa teve que fazer o que fez. Parabéns. Parabéns para a imprensa. Outra coisa que vem sendo aí, muitas pedras sendo jogadas, e a Sarita teve também o trabalho mais uma vez de fazer, que é o seguinte: tá se falando, Bolsonaro foi tirar férias, esqueceu do povo baiano, que isso, aquilo, outro. Beleza, vejam só. Não é de agora que começou a chover na Bahia. No início do mês, no meio do mês de dezembro, quando as chuvas estavam grandes, já começou lá as primeiras calamidades, as primeiras catástrofes, Bolsonaro estava lá sobrevivendo, de helicóptero, junto com Roma, junto com outros ministros. Atualmente, você pode ver, ó, o Ministério da Defesa está lá, Rogério Marinho está lá, o Roma está lá, o Marcelo Sampaio, que é o nome do menino, da infraestrutura, também está lá, a Damares está lá, Queiroga está lá, vários representantes do governo. Cara, eu entendo. Na boa, assim, eu sou da linha assim, que se Bolsonaro tivesse ido, era melhor. Porque evitar esse ataque da imprensa, né? Às vezes evitar problema.
Pô, beleza, vai lá só pro pessoal não ficar enchendo o saco, não dar mais munição pra oposição. Bolsonaro ainda podia, né, conseguir até umas fotos, pá, bacana, usando na época de campanha, já imaginou o Bolsonaro lá resgatando a senhorinha de lancha? Nossa, ia ser sensacional. Mas assim, eu acho muito injusto querer falar que Bolsonaro tá curtindo a vida doidado, né, na praia, enquanto o povo baiano tá em desespero. Acho que não é bem assim que as coisas acontecem. O problema realmente de desespero é quando vem a imprensa e fala que o governo não tá nem aí, que não vai mandar dinheiro, que isso, que aquilo, outro, o que só leva, né, tristeza para as pessoas que no momento desse, onde as pessoas precisam de esperança, só tem, né, narrativas distorcidas das verdades dos fatos. Esse sim eu considero um dos grandes problemas. Outra coisa que você vê, ó, olha só isso daqui. Lula pede a Rui Costa que não haja veto às Forças Armadas na Bahia. Tem que pedir. Não, deixa a luta ideológica de lado, né? Vamos pensar no povo em primeiro lugar. Tem que pedir, é sério. Isso daqui é um grande absurdo, né? Ex-presidente considera urgente o emprego dos militares para atendimento à população atingida pelas fortes enchentes. Tem que pedir pro Rui Costa não criar problema. A Bia fala o seguinte: enquanto a imprensa militante soltou uma matéria atrás da outra afirmando que o presidente da República abandonou a Bahia, a maioria desses esconde o fato do governador baiano Rui Costa ainda estar resistindo em aceitar a ajuda federal até com militares. Ajuda aí, Lula. E aí, vamos pro assunto, né? Pro assunto realmente assim da confusão do dossiê. Tem um pequeno resumo aí sobre o que está acontecendo nas chuvas da Bahia, acho que está bem claro. Realmente, sim, o maior interesse é desmentir essas narrativas que são chatas. São chatas e eu acho assim que a imprensa não tá tentando ajudar. Acho que é um momento de deixar a militância de lado, deixa aí a raiva que tem de Bolsonaro. Beleza, vocês têm um candidato de vocês, mas nesse momento é mãe de levar esperança. Pô, final do ano, passou o Natal, imagina, gente, pessoas já perderam as vidas por causa dessa catástrofe. Eu não acho que é hora de estar militando em cima desse tema. É hora de todo mundo dar as mãos e tentar achar uma solução. Enfim, vamos para o dossiê do vídeo de hoje. Conforme comentamos, inclusive fiz a abertura, isso daqui foi onde tudo começou, né? O ministro do TCU, Manda Álvares e Marçal, entregar documentos e dados sobre honorários de Moro na consultoria americana. E vejam só, o TCU reagiu perante uma solicitação de um procurador. O Ministério Público, que o Moro sempre defende, ama, fala, né? Qualquer tentativa de alguém mudar o MP, Moro é o primeiro a sair para falar que estão desmantelando o combate à corrupção. Deixem o MP em paz. O MP é basicamente, né, uma personificação dos querubins, porque Moro é Deus, né, tem que ter os seus anjos, na terra. Não toquem nos procuradores. E agora, qual foi a reação do Sérgio Moro perante a isso? Olha isso aqui. Moro veio em seu Twitter, não fez apenas um, mas teve que fazer 2 tweets sobre o tema, inclusive fazendo acusações contra o ministro do TCU. Trabalhei 23 anos na carreira pública, lutei contra a corrupção neste país como ninguém jamais havia sido feito. Deixei o serviço público e trabalhei honestamente no setor privado para sustentar minha família. Nunca paguei ou recebi propina, fiz rachadinha ou comprei mansões. Não enriqueci no setor público e nem no privado. Não atuei em casos de conflito de interesses, repudio as insinuações levianas do procurador do TCU a meu respeito e lamento que o órgão seja utilizado dessa forma. Pô, peraí. Mas o Moro tá acusando de uma manipulação no órgão. Quanta acusação! O Moro aí que ficou calado a vida toda. O Bruno Dantas e o Lucas Furtado, as pessoas envolvidas, cara, eles já fizeram tantas medidas contra o governo Bolsonaro. O Moro nunca falou nada, nunca falou um ai. E veio a público, eu falei, pô, peraí. E não parou por aí não, viu? A movimentação do Moro. Mas vamos dar uma analisada nesse pequeno texto, né? Será que o que o Moro tá falando realmente faz sentido? Você vê, né? Trabalhei 23 anos na carreira pública. Esse primeiro trecho é verdade. Lutei contra a corrupção neste país como ninguém jamais havia feito. Quando eu olho assim para o caso do Banestado, que terminou em pizza, quando eu olho para o caso da própria Lava Jato, né? Que beleza, o Lula foi preso, mas muitas empresas, na verdade, gastaram mais dinheiro com auditorias internas, recuperação judicial dentro das coisas do que o próprio dinheiro voltou para a União. Que fica assim, fala, cara, assim, peraí, Moro, que combate foi esse, né? Aquele combate que não posso melindrar o FHC, alguém com cujo apoio a gente não pode melindrar. É assim, é uma coisa meio estranha, né? A gente vê aquelas coisas também ligadas ao Álvaro Dias. Eu falei, rapaz, bom, não sei, né? Como foi essa grande luta contra a corrupção que o Moro fez.
Eu também acho, na verdade, que... Eu não acho que um juiz deva lutar contra a corrupção. Eu acho que um juiz ele deve julgar casos. Né? Ele lutar contra... Não, você julga casos, pessoas. A corrupção ela nem existe, né? É uma série de coisas que podem ser enquadradas enquanto corrupção. Mas não existe uma pessoa, um ser físico, um ente, sabe, que você toca isso aqui e fala, não, isso aqui é corrupção, eu tô tocando aqui. Não, isso não existe. Então, calma lá. Depois o Moro vem falar o seguinte, ó. Não enriqueci no setor público e nem no privado. Bom, num país onde acho que 70% dos brasileiros ganham até R$2.000, 90% ganham até R$3.000, você faturar em 3 peças, 3 pareceres, que é basicamente você pega o seu... Opa, volta aqui. Você pega o seu teclado, você bota aqui o teclado em cima da mesa, escreve lá... 3 pedaços de papel, R$750.000. Meu amigo, assim, quando você olha... Vamos pegar um cara que ganha um salário mínimo. Ele ganha um salário mínimo por ano. Vamos esquecer que tem uns descontos. Vamos fingir que ele ganha R$1.000 líquido por mês. Com 13º dá R$13.000 por ano. Em 10 anos são 130 mil. Em 30 anos são 390 mil. Ou seja, assim, em 3 peças, Moro ganhou basicamente o dobro do que uma pessoa que ganha um salário mínimo ganha em 30 anos. O que a pessoa que tem salário mínimo levaria, quem sabe, quase 60 anos, Moro ganhou em 3 peças. Mas ele não enriqueceu. Ele não enriqueceu. Não, ele não enriqueceu. Essa é a desconexão do Moro perante a sociedade brasileira. Moro também falou o seguinte, né? Não atuei em casos de conflito de interesses. Aqui é aquela velha matéria que a gente traz que parece que o Moro esqueceu desse julgamento. Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado da Odebrecht. Por quê? Não fosse assim, ó, Moro poderia ser impedido de julgar o caso do Duran, não fosse o Ministério Público que estranhamente, olha a palavra, estranhamente, imagina, o Ministério Público de forma estranha ocultou uma resposta da Receita Federal que investigou o acusado. Há 2 anos, pelo menos, a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba sabe que o escritório de advocacia do Zucoloto, da qual Rosângela Moro, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente, na cidade paranaense do escritório de Duran. Essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal, ocultada dos autos pelo Ministério Público. Agora sim, mesmo que o Ministério Público, em tese, de forma estranha, ocultou isso daqui, o Moro não sabia que a esposa dele era sócia do Zucoloto e que o Zucoloto prestava serviço para o Duran. O Moro ele não podia ter sido declarado suspeito por ele mesmo. Inclusive, a foto dessa matéria da Veja é essa daqui, ó. É o Moro, a Rosângela, no show do Skank do Samuel Rosa, com o Zucoloto. O Zucoloto é esse rapazinho aqui, ó. Bonitão, ó. E o Moro ainda faz tipo de postagem como essa, ó. Sou eclético no gosto musical, mas citando uma que eu gosto bastante, né? Música é uma partida de futebol do Skank. Será que o Moro lembra desse show com o Zucoloto? Você vê, o Zucoloto ainda foi padrinho de casamento do Moro. Mas o Moro nunca, como foi que ele falou? Não atuei em casos de conflito de interesse. Nunca, jamais, jamais. Paladino da moralidade. O Moro, ele só combate a corrupção. Só. Toda vez eu tenho que relembrar esses casos, eu fico assim desse jeito, né? E aí, as coisas ficam estranhas porque o antagonista entrou de sola para tentar proteger o senhor Sérgio Moro. Você vê aqui, ó. Bruno Dantas determina que Álvares e Marçal revele quanto pagou a Moro. Aí já coloca a foto do jantar do Lula com a Alckmin, né? Coloca ali o Bruno Dantas, colocou ali circulado junto com o Renan Calheiros. Falei, rapaz, pera aí, pô, que onda é essa? Aí a Lisa diz, ué, acabou o amor dos mamateiros pelo Renan Calheiros? Bastou o TCU tocar no marreco dos milharais, um marreco de ouro. Aí você vê, ó, em jogada ensaiada, como um grupo jornalístico, pelo menos eles se denominam assim, pode acusar o TCU de jogada ensaiada. Isso aqui é um ataque às instituições, hein? Contra Sérgio Moro, o ministro Bruno Dantas, afilhado de Renan Calheiros. Ué, o que é que Renan Calheiros tem a ver com a história? Não era amigão na época da CPI, né? Valia tudo para receber o furo, acordão e tudo mais. Agora o Renan não presta. Agora o Renan Calheiros não presta. Falei, pô, a galera aí tá batendo no desespero. Aí você vê aqui o Cláudio Dantas. TCU virou casa da mãe Joana. Você fala isso das instituições. Imaginem qualquer jornalista, comunicador, youtuber, influencer de direita falando que o TCU
virou a casa da mãe Joana. Vocês acham que ele já estaria preso hoje pela manhã ou estava preso ainda ontem? Ontem mesmo já estava preso ou ia deixar para a PF bater na porta dele hoje? Busca apreensão, tudo mais. Imaginem. A Anitta diz, né? Isso não seria um ataque às instituições? Aí você vê, ó. Além de ser uma postura antiética, oficiar em processo de outro colega é violação de dever funcional e deveria ser alvo de apuração pela PGR. Ao acolher o pedido sem observar o princípio do procurador natural, Dantas também reforça a impressão de que o TCU estaria sendo usado pela dupla para a perseguição política de Moro, jogando no lixo o que resta de reputação do tribunal. Eita, peraí. Vocês nunca criticaram quando foram atrás de Bolsonaro, nenhum apoiador do governo. Agora eles são o que as piores pessoas do mundo. E o que me deixa assim encafufado, né, surpresa, é quando ele vem e fala o seguinte, ó: a peça produzida pelo animado procurador tampouco tem fundamentação jurídica, apoiando-se na teoria conspiratória petista que pretende associar o ex-juiz da Lava Jato a CIA ou algo que o valha. Opa, peraí. Olha o que eles dizem na peça. Considerando que informações obtidas em análise preliminar e constantes destes autos indicam existir no quadro societário da empresa agentes ligados a setores de inteligência dos Estados Unidos da América, alega Furtado, baseando-se provavelmente em vozes de sua cabeça. Como é que fala isso de um procurador? Agora, olha só como as coisas são. Olha só como as coisas são. Sem nenhuma prova, foram os mamateiros. Quem deu o pontapé inicial foi o Felipe Moura Brasil, na verdade, blogueiros de crachá, acusando todo mundo de participar de um gabinete do ódio, isso, aquilo, outro. Tem agora a narrativa última que era que existe um conluio internacional entre os filhos de Bolsonaro e Steve Bannon para disparar mensagens em massa pelo Telegram, isso tudo via internacional. Ah, isso daí não é voz da cabeça. Isso daí não são vozes da cabeça. Essa turma... Gente, discutir Sérgio Moro é um assunto assim que eu sempre trago, porque essa corrupção no sistema jurídico, não é essa corrupção, né? Mas assim, essa insatisfação que a direita tem, setores da sociedade têm com o sistema jurídico brasileiro, ela não começou de agora. Essa turminha vem agindo há muito tempo. Inclusive, o que vem acontecendo contra a direita tem participação de várias dessas pessoas. Você vê... Quando o Sérgio Moro sai acusando o Bolsonaro de interferir na PF e no depoimento dele fala, não, eu não acusei nada, eu tô falando que merece ser investigado se Bolsonaro interferiu ou não, aí todo mundo bateu palma. Aí agora, olha só, Sérgio Moro, ele era juiz de empresas, que a empresa que ele tá trabalhando tá prestando serviço de recuperação judicial. Você vê um vínculo direto. Aí isso é voz da cabeça, isso é perseguição. Você vê como são as coisas? Com a direita pode, com o Moro não. O Moro não pode. O Moro ontem, em total desespero, compartilhou a matéria do antagonista. Tá lá, ó. TCU virou casa da mãe Joana. Como é que um ex-membro do Ministério Público faz uma acusação leviana dessa contra um procurador? Qual é Sérgio Moro? Tá lá, a petição acolhida por Bruno Dantas para expor ganho de Sérgio Moro em iniciativa privada foi escrita por procurador que não tem atribuição para o caso, blá, blá, blá. Ué, na hora que a gente vê alguém, né, cruza a bola, cabeceia, que é vítima, é juiz, é investigador, é promotor, que é todos os quadros ao mesmo tempo, quem sabe assim, um inquérito que corre em sigilo, que as vítimas não têm acesso aos atos, aí ninguém reclama, aí o silêncio é total. Agora, gente, é apenas um pedido assim, Moro, mostra quanto tu ganhou, simples assim. O Moro não é aquele que diz que quem não deve não teme, faça a coisa certa sempre. A Celita fala o seguinte, ó, mas vocês não reclamaram das petições do Luca Furtado, como se autodefine como espinho no caminho de Bolsonaro e recordista em representações contra o presidente? Achavam que o lavajatismo não iria se voltar contra o criador dessa prática? Ledo engano. O Lucas Furtado, né, que agora só falta chamar de bolsonarista. Tá lá, ó. O espinho do TCU no caminho do governo Bolsonaro. Ele se define como um espinho no caminho do governo do presidente Jair Bolsonaro. O subprocurador-geral do TCU, o Lucas Rocha Furtado. Vai acusar ele de quê agora? Vai chamar ele de bolsonarista? Vai? E aí você vê, olha isso daqui. A lei de abuso de autoridade está em vigor. Agora é o abuso de autoridade. Depois de tudo que esse pessoal já fez no passado, agora é abuso de autoridade. Agora. Depois de tudo que essa turminha andou fazendo e apoiando ao longo de anos e anos e anos.
Quantas pessoas não foram perseguidas? Com Cláudio Dantas batendo palma, gritando, botando ele na cara, chamando de blogueiro. Gente, isso aqui já me dá um nervosismo. Eles criaram várias narrativas que eles criaram. Teve uma que foi absurda, querendo falar que a Secom, para não falar o valor em dinheiro, que era ridículo, eles colocaram em quantidade de anúncios. Assim que o governo colocou, acho que foi 1.400 anúncios no canal do Terça Livre. Depois, quando você foi lá, foi R$4 e pouco, R$4,21, eu acho. Aí quando foi olhar, o governo teve mais propaganda do governo lá no canal do Antagonista do que no canal do Terça Livre. A gente vai devolver o dinheiro, blá blá blá. E foi coisa assim absurda. Absurda, foi mais de 10 vezes, porque se eu não me engano, deu uns, acho que R$60. Então, se possuem foi R$4,20, outro foi R$60, R$50, assim, dá mais de 10 vezes, né? Então, se foram 1.400 anúncios, foram mais de 14 mil anúncios no Antagonista. Aí nisso tava tudo normal. Olha como as coisas são. Discutir Sérgio Moro não é discutir um candidato. Ah, ele é um candidato. Não. É a gente discutir o COAF. É a gente discutir o Banestado. É a gente discutir o sistema jurídico brasileiro. É a gente discutir procuradores, sabe, terem acesso de dados de 38 mil pessoas e empresas. 350 terabytes de dados, enquanto todo o Ministério Público Federal tem 40 terabytes. É discutir casos de juiz como ali o que o Moro agiu na época do Duran. É discutir não melindrar o apoio do FHC. Uma possível, quem sabe também, né? Suspeição, assim, blindagem tucana. Isso é discutir Sérgio Moro. É discutir uma reforma no judiciário brasileiro, né? Para ninguém estar dando olhadinhas informais no COAF. Quem viu a Vaza Jato e acompanhou sabe do que eu tô falando. Aí você vê aqui, ó, a Elisa fez um pequeno compilado de matérias do TCU contra o governo, que envolve o Furtado ou o Bruno Dantas, ou ambos. Não teve uma única crítica a isso daqui. E a única coisa que está sendo solicitada é a seguinte: Moro, mostra quanto você ganhou, quem não deve não teme. O que Moro tem a esconder? O que ele tem a esconder nesse contrato? O Renato diz o seguinte, ó, qual é o receio do Moro em trazer transparência acerca de seu patrimônio e de como ele evoluiu? Em contrapartida, não esquece de incluir o patrimônio da offshore, que até ontem dizia ser reconhecida internacionalmente como uma das principais técnicas de lavagem de dinheiro. Tudo indica que Moro abriu um offshore nos Estados Unidos para receber dinheiro, mas é o primeiro a colocar o dedo na cara para chamar os outros de bandido. O Carlos fala o seguinte, né? O Serginho tá saindo do mundo só da fofoca e provando que o mundo vai muito além do seu fiofó ou da sua mulher. Aí, nesse meio tempo, vem a Janaína Pascoal para falar o seguinte: eu confio na correção de Sérgio Moro, goste-se dele ou não, ninguém pode desmerecer o serviço que ele prestou à nação. Até em razão dos interesses que enfrentou. Olha só, não descarto que os convites que recebeu já tenham sido feitos com a intenção de colocar em dúvida a sua honestidade. Pronto. Meu Deus, Moro é um pobre coitado. Gente, Moro não sabia que o Valfrido Vardi, que ele fez 3 pareceres no valor de R$750 mil, Moro não sabia que o Valfrido Vardi é amigo pessoal do Guilherme Boulos, que viajou com o Guilherme Boulos para Cuba. Moro não sabia que o sócio do Valfrido Vardi, esqueci o nome dele agora, que é sócio desse escritório, foi ex-ministro da Dilma. O Moro não sabia. É um pobre coitado. Moro não sabia que Álvares e Marçal fazia a recuperação judicial do Odebrecht. Ele não sabia. Moro não sabia de nada. É o Lula. Ele não sabia de nada. Meu Deus, né? Foi uma trama. Foi uma armadilha. Essa é a Janaína Pascoal. Com a parte da direita aí, bate palma direto pra ela. Sérgio Moro passou em um dos concursos mais difíceis que há. E? Pessoas inteligentes são moralmente perfeitas? Aos 24 anos já era autoridade. E? Qualquer avaliação que se faça a seu respeito precisa levar essa condição em consideração. Por quê? Ele pode ter caído em uma armadilha ao aceitar trabalhar nessa tal consultoria. Oh, meu Deus. Ele caiu na armadilha. Pobrezinho do Sérgio Moro. Ó, quer ver pior? Uma das peças pro escritório do Valfrido Vardi foi pro Benjamin Stamets. Em uma ação que o Benjamin estava disputando contra a Vale. A ação era de nada mais nada. Olha só, o valorzinho desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. 2 bilhões de dólares. Bilhão de dólares. Multiplicar por 5, mais de 10 bilhões de reais. Desse tamanho. Sabe quem é uma das empresas que presta serviço para Vale? Álvares e Marçal. Aí Moro, peraí, tem aqui, ó, a Álvares, tem a Álvares e tem um Benjamin. Aí o Moro faz uma peça pro Benjamin e depois vai trabalhar pra Álvares, que tá lutando contra o Benjamin. Mas o Moro caiu na armadilha. Uma armadilha. Meu Deus.
Não fala assim do Moro. Mas não cometeu qualquer licitude. Já foi julgado, transitado. Deixa o Moro apresentar os dados, Janaína. Calma, não precisa defender ele ainda não. Deixa ele mostrar. Quem não deve não teme, não é assim que eles dizem. Independentemente de questões eleitorais, não podemos compactuar com injustiças. Gente, você tá vendo aqui, ó, o TCU tá pedindo numa boa, seguindo assim os autos. Não tá tendo uma olhadinha informal, conforme a gente comentou no Lava Jato, não. Ó, pede lá pro fulano, dá uma olhadinha informal. Não, aqui, ó, tá tudo pouco, todo mundo o Brasil tá sabendo. Ele está sendo perseguido por ter chances reais de chegar à presidência e os bolsonaristas que o atacam indiretamente prestam serviço a Lula, pronto. Você não pode falar do Banestado, que deu impeachment, você não pode falar do Melindropo e do FHC, você não pode falar nas questões que envolvem um possível depoimento forjado, plantar memórias e um pobre coitado que tinha Alzheimer, falsificar uma rúbrica contábil para justificar uma busca... Não, você não pode falar nada disso daí. Nenhum desses temas porque... muito pesado. Bolsonaro não teria sido eleito não fosse o impeachment e a Lava Jato. Atacar a Lava Jato só beneficiar Lula. Pensem nisso. Se houver segundo turno, precisaremos todos estar no mesmo palanque. Moro, no mesmo palanque que Bolsonaro. Tá tirando com minha cara, né? E ninguém tá atacando a Lava Jato. A Lava Jato tem seus frutos. Estamos falando do Moro e do lava-jatismo. É uma coisa diferente. E aí, é esse cara aqui que vocês querem me falar que pode estar no palanque com Bolsonaro? É esse cara? Olha o que o Moro falou. O cara tá mentindo descaradamente. Descaradamente. Olha isso daqui. Eu não consigo prever o futuro, mas eu posso fazer algumas apostas. Eu aposto com você que o número de acordos comerciais internacionais até o final do governo do presidente atual, o número vai ser 0. E se ele for reeleito, e não vai ser, mas vamos colocar numa hipótese, né, improvável, o número nós podemos dobrar. Vai ser 0 mais 0. Porque a imagem do país lá fora está destruída. Eu não consigo prever o futuro. Não vai ter nenhum acordo. O governo não vai ter nenhum acordo, o governo não vai fazer nenhum acordo internacional porque a imagem está destruída. O Brasil fez 0 até agora e se somar o resto vai ser 0 mais 0 se ele for reeleito. Bom, isso são as falas de um grande mentiroso. A Janaína Pascoal fala que você não pode falar desse cara. Por que não pode falar, Janaína? Bom, achei essa postagem aqui. Eu só fui dar um Google rápido, coloquei lá, sei lá, acordos. Não lembro como foi que eu pesquisei. Google. Só dei um Google. Pequeno Google. Aí você vê aqui o seguinte, ó. Na verdade, várias dessas imagens estavam no vídeo completo que o Carlos colocou. Mas tinha outras imagens que depois eu fui atrás. Porque eu falei, pô, já tinha algumas. Eu falei, pô, vamos aqui no Google para pegar mais. Tratados. Você vê, tem 9. Argentina, comunistas, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Marrocos e o CONGIB. Conferência de Ministros de Justiça de Países Ibero-Americanos. Tratados tem 9. Acordos. 55 acordos internacionais, que o Moro falou que são 0. União Europeia, Peru, Portugal, República Tcheca, Ruanda, Suriname, OEA, ONU, Secretaria-Geral da ALAD, Secretaria Executiva do CPLP, Angola, Arábia Saudita, Argentina, Áustria, Catar, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Índia, Israel, Marrocos, Países Baixos, Paraguai. O Brasil não fez nenhum acordo internacional. Memorandos, 20. Não vou ler mais. Com 15 países diferentes. Ajustes, 26. Com 9 países diferentes, ou blocos. No governo atual, abre mais de 150 mercados para produtos agropecuários brasileiros, alcançando um recorde de safra, exportação em valor bruto, fechou um acordo de livre comércio com o México para veículos pesados, renovou por tempo indeterminado a vigência do acordo automotivo bilateral com a Argentina, previsto anteriormente para durar até dia 30 de junho de 2020, e estabeleceu o livre comércio de produtos automotivos a partir de julho de 2029, assinou com os Estados Unidos o Acordo de Comércio e Cooperação Econômica para a promoção dos fluxos bilaterais de comércio, concluiu o Acordo de Livre Comércio entre o EFTA e o Mercosul, pendente de ratificação, concluiu o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, pendente de ratificação, foi designado pelos Estados Unidos da América como aliado extra-OTAN. Somente 2 países latino-americanos receberam o título, Brasil e Argentina. Segundo Moro, nenhum acordo internacional foi criado ou será criado. Fake news, assim, descarada. Será que vai ter uma agência de fact-check para meter o dedo na cara do Moro? Falar, ó, você tá mentindo? Não vai ter, né? Será que vai ter matéria do antagonista falando que o Moro tá mentindo? Óbvio que não. Óbvio que não. No mais vai falar que o Carlos está atacando o Sérgio Moro. E aí você vê isso daqui, ó. Por que partidos pagam salários a Lula, Moro e Ciro? Vamos começar a falar de dinheiro que não vai acabar por aí. Você deve estar lembrando da matéria do Globo, né? Dinheirinho do Podemos.
A gente se pergunta, né? Imaginem se fosse qualquer pessoa de direita recebendo dinheiro do partido para fazer o que a gente não sabe. Porque o Moro, ele não tem nenhum papel dentro do... Pelo menos eu não acho que o Moro tem. Eu não sei qual é o papel do Moro no Podemos. Ele é apenas pré-candidato, né? Toma um dinheiro aí para ser pré-candidato. Isso é muito estranho. Muito estranho. Mas o Moro, ele não enriquece. Ele não quer enriquecer, né? É apenas 20 e poucos mil reais. É troco de bala, né? Imagina você com 20 e poucos mil reais por mês, né? Oh, meu Deus. Ai. O Renato fala uma coisa também ligada a dinheiro. Já que o TCU questiona o Moro a respeito de seu vínculo com Álvares e Marçal e um suposto enriquecimento, o Bruno Dantas poderia também questioná-lo a respeito do jatinho que o Moro tem usado, de quem é, como o jatinho é pago e se é fruto de algum possível favor do passado sombrio do ex-juiz. Vai que, né? Que é só uma suposição. O Arthur complementa falando o seguinte: o Moro virou um lobista que viveu do espólio de empresas que ele destruiu. Seu time de procuradores e assessores financeiros ao Maynard. Tudo palavras duras aí do Arthur Machado. Tudo no quadrão da sentença. Palavras do Arthur. Estou repercutindo. E aí, nesse âmbito, ontem nas redes sociais, a direita está brigando aí sobre vários temas. Eu comento o seguinte: mais uma vez surge um tema que poderia... assim, ser repercutido na direita, né? A questão é que envolve o TCU, do Moro, o desespero. A quantidade de arrobos que a turma lava-jatistas fez, 350 terabytes de dados, as olhadinhas informais. Mas o pessoal está discutindo até agora quem é o mais conservador. E aí o pessoal estava lá reclamando. Os super conservadores estavam reclamando. Não, você tem uma tara pro Sérgio Moro. As pessoas não... É assim, engraçado que tem alguns que são até advogados. Eu falei, peraí, pô, vocês entendem isso daqui, vocês estão se fazendo de besta. Se vai de besta. Não defende o Moro assim, não. Tá feio já. A gente já entendeu que vocês querem a quarta via. No campo estadual, vocês querem puxar os votos para vocês, pros conservadores de verdade. Né? Agora sim, apoiar o Moro tá ficando muito estranho, né? Muito estranho. Essa defesa assim, tá muito estranha. E aí você se depara com isso daqui. Falar do Moro é falar sobre isso. Porque as pessoas precisam entender a participação do Ministério Público. O que é o Ministério Público, né? A gente discutiu ao longo do ano, nos últimos meses, por exemplo, a PEC 5, que por falta de conhecimento, as pessoas caíram na narrativa dos amigos do Sérgio Moro. Começaram a chamar de PEC da vingança. Olha isso daqui, ó. O Ministério Público encontra dificuldades para enquadrar Prevent Senior em investigação. Pronto. Eles estão tentando e não estão conseguindo. É como se a Prevent Senior fossem vilões. Vocês acompanharam de perto. Vocês viram o que foi que a Prevent Senior fez. Acho que a maioria de vocês vê a Prevent Senior e seus médicos como heróis que estavam tentando salvar vidas. A turma do Ministério Público acha que não, que tem que ser enquadrada aí nas investigações. Renato diz, ó, teve-se a chance de colocar uma espécie de supervisão nas ações dessa instituição que foi sequestrada. Porém, muitos caíram no conto do Diogo Maynard que tal ato enfraquecia o combate à corrupção. Está aí o resultado. Um órgão sequestrado por militantes cheio de parcialidade. Faz o que quer, blá, blá, blá. Quem coloca freios? Você recorre a quem? O Ministério Público sequer tinha um código de ética. Como é que você vai falar com uma pessoa que saiu da linha se nenhum código de ética existia? Mas tenta falar, não, vocês estão desmantelando o combate à corrupção. Discutir Moro é amadurecimento político. Moro defende reformas no STF e discussão sobre tempo de mandato para ministros. Compartilho dessa crítica com a ressalva de que sou institucional. O remédio para isso não são mudanças, para isso são mudanças e reformas que melhorem nossas instituições. O mero ataque e desrespeito não é algo que constrói. É preciso pensar em reformas institucionais no STF, transformá-lo num tribunal constitucional e pensar em mandato para os ministros. Rapaz, assim, eu acho que o STF já é meio que um tribunal constitucional, né? Mas não sei o que o Moro quer mudar. Agora, quando eu vejo o Moro querendo falar em mudanças, quando eu já sei mais ou menos quais são as ideias do Moro, e quando eu ainda vejo o seguinte, ó, Moro, nesse evento, citou mais de uma vez o presidente francês Emmanuel Macron, um socialista, um progressista de esquerda assumido, e seu movimento em marcha, sinalizando a inspiração de como tem construído sua candidatura. Na França, o movimento perguntava à sociedade qual França o povo queria. É preciso dialogar. Macron rompeu a polarização histórica no país. Qual povo? Porque Moro já mostrou que
todas as vezes que ele fala sobre grupos, pessoas e quem ele quer ouvir, ele sempre deixa claro que ele quer ouvir os melhores dos melhores dos melhores. Não fazer um tribunal, uma força-tarefa com os melhores dos melhores dos melhores. Fazer aqui uma luta contra a erradicação da fome só com os melhores dos melhores dos melhores. Enquanto o povo estava nas redes, estava nas ruas, estava em suas casas pedindo por ajuda, socorro, porque estavam presos, estavam tentando trabalhar e não conseguiam, o Moro estava calado. A única coisa que repercutiu na época da pandemia, no início, como o Moro estava no governo, foi o interesse de dar tablet para os presidiários, tadinhos, né? Que, oh, meu Deus, para falar com seus amigos, uns tablets. Gente, o Sérgio Moro, ele tem a ideia de um tribunal anticorrupção baseado nos moldes da Ucrânia. É esse tipo que o Moro defende de reforma. Você acha que tem como ter uma reforma coerente no Supremo e outras coisas com base nisso? É por isso que discutir Moro não é discutir um candidato, é discutir justiça, Ministério Público, é diversos assuntos que estão conectados, é uma agenda de compliance. Essa corte anticorrupção ucraniana que ele defende, os juízes que lá estão são escolhidos por um grupo de burocratas não eleitos. Os ucranianos não têm o poder de decisão. É o fim da soberania nacional. E o Moro, nesse artigo, fala: esquece esse problema da soberania. O combate à corrupção é mais importante. Mas os superconservadores acham que tá falando demais do Moro, viu? Essa tara aí não pode não, viu? Muito estranho, muito estranho. E aí que a coisa fica muito mais estranha. É agora. Agora, os 41 minutos, quase do segundo tempo, né? Eis que me deparei ontem com essa matéria do Globo. Eu falei, meu amigo, como é que isso aqui não teve repercussão nas redes sociais? Eu entendi, porque a pessoa está muito preocupada para saber quem é mais conservador. Pré-candidatos impulsionam conteúdo, né, nas redes em busca de mais exposição. Opa. A menos de um ano das eleições, os pré-candidatos à presidência da República, mais bem colocados em pesquisas recentes e que não exercem cargos públicos, têm investido no impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, Facebook e Instagram, como forma de se manter em evidência, de olho em uma base digital orgânica para a campanha de 2022, os partidos do Lula, do Ciro Gomes e do Serginho Moro gastaram ao menos R$115 mil nos últimos 90 dias. Não é no ano, só nos últimos 90 dias. Em posts patrocinados nas plataformas. Só o seu Sérgio Moro nos últimos 90 dias, 3 meses. Você vê que o Podemos, o partido que deve lançar o Moro, foi a sigla que mais investiu no impulsionamento nas redes, segundo dados do Facebook. Foram desembolsados R$ 66.667 em posts sobre a pré-candidatura de Moro e que apelam ao histórico do ex-juiz na Operação da Lava Jato. Entre integrantes do Diretório Nacional do Partido, a avaliação é que o período que antecede a campanha é crucial para tornar o nome dele popular nas redes, ambiente dominado por bolsonaristas e diminuir a rejeição. É isso daqui que é base orgânica, quase R$67 mil, você não gasta para promover conteúdo. Segundo a resolução do TSE, um novo entendimento do ministro Barroso, se você não está pedindo votos diretamente, isso não é errado. Mas você já pensou se isso aqui fosse feito por qualquer pessoa da direita? Impulsionar conteúdo? E outra pergunta, esse dinheiro é de onde? É do fundão? Esse dinheiro é do fundão, que o Moro tanto critica, é do fundão. Quem que tá pagando por isso daqui, Sérgio Moro? Quem que tá pagando por isso, né? Muito estranho. Muito estranho. 67, quase R$67 mil. E aí que nesse âmbito, quero relembrar algumas matérias, porque as coisas só fazem sentido quando você coloca elas juntas. Em separado ela fica meio estranha. Mas vamos colocar junta e mais uma vez nos questionarmos e perguntar, né, onde estão, inclusive, nossos deputados, para quem sabe tomar uma ação, um questionamento, até perguntar para o Bruno Dantas. Você vê isso aqui, ó. Assessores do Podemos distribuem adesivos com a foto de Sérgio Moro. Matéria de 17 de dezembro. A Sarita dizia, quando que o TSE vai tomar uma atitude contra a campanha antecipada do candidato do Podemos? A Sarita comentava no momento. Será que adesivos foram de graça? Quem bancou esses adesivos? Saiu de onde esse dinheiro? Do fundão do Podemos? Isso daqui a gente comenta assim, pelo menos 2, 3 vezes na semana.
17 de dezembro. O Twitter Brasil está me mostrando postagens defendendo, né, incentivando Sérgio Moro, feitas por pessoas que eu não sigo e que não tiveram nenhuma interação. Ninguém curtiu, ninguém compartilhou, ninguém comentou no... Nada. E o Twitter está me enviando esse conteúdo. Você vê aqui, ó, eu não consigo entender essa síncope da imprensa defendendo Lula Rap e Bolsonaro, enquanto tem Sérgio Moro propondo projetos de mudança de dignidade para o povo brasileiro. Aí vem aqui, ó, acabei de falar sobre a clara interferência do Twitter, palavras da Sarita, no processo eleitoral de 2022, ao impulsionar postagens favoráveis a um dos pré-candidatos. Eu não recebo postagens do Lula, eu não recebo. Se alguém recebe, me diga, eu não recebo. Eu não recebo de Bolsonaro, eu não recebo do PT, eu não recebo do PSOL, eu não recebo do Ciro Gomes, eu só recebo postagens de alguém que está defendendo o Sérgio Moro. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não curto, eu não sigo essas pessoas. Aí você vê lá, ó, educação. Meio ambiente na agenda. O que é que isso tem a ver com a educação? O que é que isso tem a ver com a educação? Aí lá, automóveis. Pazuello circulava de moto à meia-noite na Praça da Bandeira, no fundo é um homem solitário. Cláudio Dantas, antagonista. Uma matéria amigo do Moro. O que é que isso é? Porque eu quero receber. E logo abaixo da presença antagonista, o MBL, que já formalizou o apoio junto com o Sérgio Moro para cuidar no âmbito das redes sociais. Kim Kataguiri, franquia de entretenimento. Ele tá falando do metaverso. Sword Art Online, um anime que tem. Aí você vê aqui, ó, o Carapuça tendo um recomendado Renan Santos, do MBL. Fala, pô, Twitter, não dá, cara. O tempo todo propaganda do Moro, lava-jatismo, MBL antagonista. Você vê aqui, ó, mais MBL que o Carapuça mostrando. Aqui, além do tempo, uma postagem recomendada do Cláudio Dantas, atacando o Bolsonaro. Depois uma postagem do Flávio Garage, uma pessoa que ele segue. Depois mais uma postagem recomendada do antagonista sobre o Deltan Dallagnol. Aí depois você vê aqui, ó, São Paulo. O teu tá recomendando. A postagem da Érica. A propaganda nas redes sociais e a mamataria estão ligadas. São Paulo, porque é a construção de um palanque paulista. Conteúdo São Paulo. Você quer saber mais sobre São Paulo? Toma aqui a matéria do antagonista. São várias pessoas diferentes recebendo este tipo de conteúdo. Você vê aqui, ó, só recomendação. Não tem nenhuma interação assim, não é assim, ó. Enio Mainardi curtiu, ou então Ricardo Barros curtiu, compartilhou, comentou. Não, é só assim, pessoas seguem. Porque pessoas seguem, eu também tenho que seguir. Antagonista, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas. Tênis. Quer comprar um tênis novo? Quem sabe do esporte? E essa voadora do Moro no Brasil 47, a postagem do Moro sobre o tênis dele foi recomendado porque eu quero ver isso daqui. Meu Deus. A Anitta replatando o mesmo problema, ó. Olha aí, Kim Paim, as indicações do Redbird. Arte e Cultura, Sérgio Moro. Arte e Cultura. O que tem a ver com isso? Arte e Cultura, ó. Participou do Seminário Internacional da Fundação Internacional para a Liberdade, presidida pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Vargas Llosa. O que é que isso tem a ver com arte e cultura? Depois história. Porque o Moro estava sendo entrevistado por um historiador, né? Que é o Marco Antônio Villa. Quer saber mais de história? Siga o top aí, Sérgio Moro. O Podemos está investindo alto na campanha. E a pergunta que fica é o seguinte... Essas postagens, elas são orgânicas? É o algoritmo do Twitter que entende que isso é relevante ou tem algum dinheiro envolvido? Só quero saber, é só uma pergunta, só um questionamento perante, né, essa bola que a matéria do Globo levanta. Porque isso daqui parece tudo que eles acusam a direita de fazer. Então discutir Sérgio Moro não é discutir um candidato à presidência, é discutir... Olha a quantidade de temas, né? A Thaís fala o seguinte, né? Exército que ataca seu capitão não ganha guerra. O Carlos fala, infelizmente, nem insiste em tentar avisar mais. Muitos desses aí morrem com o ego saindo pela fosseta lacrimal e só se importam com o bucho cheio de verdinhas. Eu acho que o grande trabalho que uma pessoa pode fazer, né, pra menina da direita, é mostrar as incoerências do outro lado, do que vem acontecendo. Quando trazer problemas ligados ao governo, também, assim, tentar trazer alguma solução. Óbvio que, assim... Realmente é, sei lá, hoje eu falei de um pequeno problema. Eu achava que Bolsonaro deveria ter lá na Bahia. Tá, beleza. Mas falei, pô, por quê? Tudo mais, não vai cair o braço, algumas vantagens que podia ter. Mas você vê que as pessoas, assim, é o dia todo só jogando pedra, e os superconservadores estão extremamente incomodados que você fale do Sérgio Moro. E aí, vejam só. Já aí, pensando de meia-noite, o Saul Cristo, ele me marcou numa postagem em uma matéria da Folha de São Paulo, que não é por nada não, mas a matéria da Folha de São Paulo parece que se baseou, né, tomou como roteiro da matéria aquele vídeo que fizemos aqui no canal, que inclusive Bolsonaro compartilhou. Doleiro pivô da Lava Jato financiou campanha de principal aliado do Sérgio Moro, o
Álvaro Dias. E tá falando de quem? Candoleiro? O Alberto Youssef. O Saul Cristo fala o seguinte: olha aí, Quimpainha, a folha está atrasada. O passado do Marreco, seus amigos, vai afundar. Qualquer chance que ele acha que tem. Fui lá ver a matéria da Folha de São Paulo. O operador financeiro do Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, financiou uma das campanhas eleitorais do agora maior aliado político de Sérgio Moro. Duas empresas de Youssef, em 98, pagaram R$21 mil, o equivalente a R$88 mil em valores atualizados, a campanha do senador Álvaro Dias. Hoje no Podemos, lá atrás, PSDB. Tucanão! O Alberto Youssef foi condenado por Moro na Lava Jato em penas que somam mais de 120 anos de prisão e chamado em uma das sentenças de criminoso profissional. Porém, deixou o regime fechado em 2016 graças a um acordo de delação. Você chama o cara de criminoso profissional, que é recorrente, e depois você libera. Acho que isso aqui foi um dos conteúdos do vídeo, né, que a gente fez. Inclusive, eu trouxe um recorte lá dos prints do relatório da CPI, da Petrobras, onde está falando sobre isso. O elo de sua campanha nos anos 90 com o Youssef tem sido resgatado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Salve, salve, Folha de São Paulo. No último dia 12, o presidente que disputa o eleitorado da direita, com Moro, publicou um vídeo de um apoiador que reproduz trecho do depoimento do doleiro à CPI. Salve, salve, Folha de São Paulo. Em 2014, o início da Lava Jato, hoje delator Leonardo Meirelles, ex-sócio do Youssef, tratou em depoimento a Moro de relações do doleiro com políticos. Na ocasião, o Meirelles citou um padrinho com histórico que lembrava o de Álvaro Dias. Moro interrompeu o relato e pediu para que ele não identificasse o político em questão. Aí a Folha de São Paulo, né, também procurou o Álvaro Dias, o Moro e o Youssef, procurou o ex-juiz Sérgio Moro para comentar a situação envolvendo seu aliado político. Ele disse, por meio de sua assessoria, né, o Moro agora tem uma assessoria para responder por ele, que desconhece qualquer depoimento de Alberto Youssef que tenha implicado diretamente o senador Álvaro Dias em algum ilícito. Eu digo, assim, a gente enquanto cidadão, a gente não tem o papel da caneta. A gente não tem o papel da caneta. Assim, um político tem essa força. Mas que eu digo para vocês, poder de engajamento. Quando o vídeo ele toma uma repercussão, que é o puro engajamento, pessoas assistindo, comentando sobre certo tema, algumas coisas podem acontecer. A gente não pode não salvar o Brasil, né? A gente pode, às vezes, não derrotar o poder judiciário, conseguir algumas vitórias que as pessoas desejam, mas a gente consegue criar algumas confusõezinhas interessantes. Por isso que eu digo, eu acho que falta bastante hoje, no âmbito da direita, mais proposição, mais trabalho, menos conversa, mais trabalho. Eu acho que eu posso comentar no vídeo hoje, acho que assim, eu me orgulho pelo menos, acho que eu tenho o direito de me orgulhar neste ano. Eu só não gravei, mas eu soltei um vídeo no dia 25, né, por respeito ao Natal. Já tinha um vídeo pronto, foi um bate-papo com o Arthur. E todos os dias teve vídeo, todo santo dia. A galera reclama, no dia seguinte tá aqui um vídeo, a gente tá acompanhando o que tá acontecendo no Brasil. E olha só, né, Sérgio Moro tem que ver isso daqui. A Rosângela, o pobre coitado que nunca enriqueceu, né? Nem na vida política, nem na vida privada, passeando, principalmente em Nova York. A Rosângela puxando o Moro pela mão. Ela que puxa ele pela mão. E nas redes aí é o Maynard, né? Que puxa o Moro. Dá pra falar de algumas coisinhas pra fechar o vídeo? Dá pra falar. Comentamos sobre o vídeo do agro que o Bradesco fez, que gerou uma repercussão horrível, falando aí que as pessoas devem deixar de comer carne, né? Pelo menos às segundas-feiras. E aí a repercussão não foi boa. Tem muita gente, inclusive, do agro, falando que vai fechar suas contas no Bradesco, sacando aí o dinheiro, vai para outros bancos. E aí o Bradesco sentiu. E aqui é um grande exemplo do que é organização e força política. O agro é uma força política. A gente comentou na matéria ontem que, por exemplo, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o MDB estaria dividido. Ainda que o partido, informação de partido, o instituto, apoie o Lula, vão ter políticos que vão apoiar Bolsonaro. Por quê? Porque são políticos que a base deles são o agro. O agro, vocês vão me falar que o agro não é de direita? Eu acho que a maioria do pessoal do agro é muito mais conservador do que muita gente. Vai acordar cedo, vários filhos, sempre prezou pela própria defesa. Fora assim, né? Todo o trabalho que o agro faz, o que seria da vida humana sem o agro produzindo comida. Porque, beleza, tu pode não tomar banho, ficar sujo imundo, agora sem comer, meu amigo, ninguém sobrevive não, viu? A atividade mais importante é o agronegócio. Aí tá lá o Bradesco, ó. Importante dizer que tal posição não representa a visão desta casa em relação ao consumo de proteína animal. Diante do ocorrido, medidas foram imediatamente tomadas, incluindo a remoção do conteúdo do ambiente público e ações administrativas internas severas. Sentiram? Sentiu, hein? Sentiu demais.
O Sindicato Rural de Uberlândia fala o seguinte, nota de repúdio. Devido à veiculação do vídeo publicitário em que influenciadoras digitais contratadas pelo Banco Bradesco recomendam a redução do consumo de carne, em respeito ao pecuarista brasileiro, o Sindicato Rural de Uberlândia determinou o cancelamento imediato da conta corrente que mantinha no Banco Bradesco. Salve, salve aí, né? Quem lacra, não lucra. Quem lacra, não lucra. Dá pra comentar mais umas coisinhas? Dá. Vamos falar aqui só de pandemia rápido. Aqui nas coisas da esquerda aí, acho que não vai dar tempo mais falar no vídeo de hoje. Ontem eu me deparei com essa postagem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 540 mil novos casos só em 24 horas. Esse foi no dia 27. Média móvel, assim, com pico de 3.200 óbitos no dia, média móvel de 1.500 óbitos, quarta onda varrendo a América. Já já chega no Brasil, apertem os cintos. Não abrace o positivismo barato, prepare seu negócio para o impacto. Aí lá veio o Ferre, cancela imediatamente o carnaval. Aí Marco Lira, Fábio Faria, Tarcísio, Dória, Eduardo Paes. Eu não sabia que o Tarcísio tinha poder de parar o carnaval, né? Marcou o Tarcísio. Não podemos correr o risco de fechar tudo novamente. Não vamos ser estúpidos de novo. Obrigado, geração de valor. Tá aí, dá uma puxada de saco. A gente tá caminhando mais uma vez para, quem sabe, fechar o Brasil. Eles não estão falando do carnaval, né? Estão falando da influenza. Vocês estão vendo aí como a gripe tá virando um problema. O carnaval da Bahia, para mim, foi cancelado, inclusive, por causa da gripe também. Olha a narrativa que tá vindo. Parece que tem quase um esforço para fechar o Brasil, a economia quebrar. Obviamente a imprensa vai colocar a culpa em Bolsonaro, que não se preparou, que não fechou as... Vai inventar qualquer desculpa para colocar a culpa em Bolsonaro, né? E que no final dos dias, por pura coincidência, né? Vai favorecer o Lula. Falando do Lula, o petista Bom Gás diz que caso da filha de Bolsonaro pode ser levado ao Conselho Tutelar. Porque Bolsonaro falou que ele não quer para a filha dele, não. Conselho tutelar. Você tá vendo como são as coisas, né? Estão vendo como são as coisas. Nunca foi pela saúde das crianças, né? Pelo menos não o que parece. Parece que é sempre assim, uma agenda política, né? De controle. Você vê, né? Só tudo aquilo relembrando. O Bom Gás, PT. Mas há quem diga que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. E só pra gente fechar de uma forma um pouco mais descontraída o vídeo de hoje, olha isso daqui. O Globo. É para desistir. O jornal Globo tem previsão de vidente para 2022, que inclui meteoro atingindo a Terra e invasão alienígena. É mole? Não, não é mole, porque a Folha de São Paulo não é deixar para menos. A Folha de São Paulo não poderia ficar atrás. Astrologia e política. Veja previsões para Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes e João Dória. Esses são os grupos jornalísticos que tanto falam em ciência, negacionismo, ciência. Mas estão aí, né? Previsões astrais. Trago a pessoa amada amanhã, no dia seguinte. Enfim, ficamos por aqui. Obviamente, né? Estaremos de volta amanhã e depois também. Não paramos. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada. Mais uma vez, assim, reflita o poder que as pessoas têm de, assim, talvez a gente não possa fazer grandes mudanças, mas a gente pode aventar alguns assuntos que eles podem crescer e eles podem dar frutos. Olha o Carlos Gabas. Foi indiciado na CPI, junto com governadores, lá no Rio Grande do Norte. Pelo menos agora está na alça do Ministério Público, né, do Judiciário Brasileiro. Então, assim, pensem bem, sempre falo, esquece aquelas tretas que não vai levar a lugar nenhum, ou então assim, olha a Amanda Klein passando vergonha na Jovem Pan. Foca em assunto que constrói ou que pelo menos traz algum conhecimento, quem sabe um passado, quem são os petistas, quem é o Lula e tudo mais. Inclusive, tinha umas matérias aqui para mostrar para vocês, mas a gente comenta amanhã, de como o PT está incomodado com uma possível volta de um debate ideológico que as pessoas pontuem o que é o comunismo. É isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, considere se tornar um membro do canal, me apoiar pelo link do Patreon aqui na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!